eu sou o Dr. Thiago Mônaco, médico geriatra, e eu vou conversar com vocês hoje sobre um assunto que é um assunto do século, né, para jovens e para idosos, que é a depressão, também conhecida como episódio depressivo, depressão maior, que é uma doença absolutamente grave. Hoje a Organização Mundial da Saúde, a OMS, já entende a depressão como uma das doenças que mais causam prejuízo na qualidade de vida das pessoas no mundo, né? Então, embora seja uma doença que ela é raramente mortal, embora possa estar ligada ao suicídio, que talvez seja uma das suas manifestações mais graves, mesmo nas pessoas que jamais vão morrer de depressão, ela causa um prejuízo absurdo. A pessoa com depressão, ela se torna infeliz, ela se torna isolada, ela perde relacionamentos, amizades, perde empregos, ela perde todo o gosto pela própria existência, pela própria vida. O que causa a depressão, afinal, e por que nós temos essa impressão, às vezes nos perguntam, por que tanta depressão hoje em dia no mundo? Primeira coisa é que, na verdade, o nosso conhecimento sobre a depressão tem aumentado. Então, talvez não seja tanto uma coisa ruim o quanto a depressão tem sido diagnosticada hoje em dia, porque, na verdade, a gente está deixando de errar diagnósticos como errava antes. Depressão existe, provavelmente, desde o início da humanidade. Existem relatos até históricos, né, na Ilíada de situações que são, hoje em dia, nitidamente síndromes depressivas. Então, depressão sempre existiu, a verdade é que a gente está diagnosticando mais a depressão. Por outro lado, a vida moderna, o estresse da vida moderna, o envelhecimento que nem sempre tem acontecido da melhor forma como a gente gostaria, são um estresse ambiental muito grande que nas pessoas que têm predisposição de ter depressão e que talvez nunca tivessem, acabam tendo. Então, a gente também acredita que a gente está diagnosticando melhor, mas de verdade estão acontecendo mais casos de depressão no mundo. Então, temos que estar muito atentos. Até porque depressão tem tratamento. Então, a notícia não é tão ruim, né? Se a gente conseguir diagnosticar a depressão, se a gente conseguir desconfiar que uma pessoa tem depressão e levar ao médico, clínico geral, geriatra, psiquiatra, neurologista, enfim, o que eu digo? Não importa tanto a especialidade, importa que o diagnóstico e o tratamento sejam bem feitos, porque são casos realmente aos milhões no mundo, a gente vai ter um bom controle da depressão. É importante fazer um alerta a todas as pessoas, a todos nós, tanto para você que talvez tenha a impressão de que está depressivo, quanto para você que talvez tenha um parente ou ente querido portador de depressão, entender o seguinte: depressão não é frescura. É absolutamente provado, não há a menor dúvida no meio médico e científico que a gente está falando de uma doença orgânica, ou seja, uma doença do cérebro enquanto um órgão do organismo, né? O cérebro que entra em depressão, ele tem alterações, seja alterações estruturais, seja alterações daqueles neurotransmissores, que são aquelas substânciazinhas que os neurônios usam para conversar um com o outro. Então é uma doença biológica mesmo, né? Acredita-se hoje que até alguns animais possam ter depressão, a gente não tem dúvida disso. Então, a depressão não depende da vontade da pessoa em ter depressão. Uma vez instalada, se ela é uma depressão maior, se ela é uma depressão mais séria, ela não depende simplesmente da vontade da pessoa de melhorar. Ela pode ter vontade, mas talvez ela não tenha ânimo, não tenha energia para conseguir sair. Então, nunca fale para uma pessoa deprimida: poxa, pai, por que você está assim desanimado e não quer sair e quer ficar assim depressivo? Levanta, né? Sacode a poeira, vai fazer as coisas. Não é bem assim, né? Às vezes ela realmente não tem ânimo, não tem energia para mudar essa situação. A coisa que a pessoa mais quer é mudar, né? O depressivo não quer ficar depressivo, né? Por que ele fica assim? Porque ele está assim, né? Então a gente não fala para alguém que está gripado: por que você está gripado, né? Se anima, para de espirrar. A mesma coisa, a depressão é uma doença do órgão do cérebro, né? Então, se você desconfia da depressão, vamos lá, vamos procurar tratamento. Se você deprimido não consegue procurar, peça ajuda, mencione, deixe ser ajudado, né? Ser levado a algum médico que possa te ajudar.
lembrar uma outra coisa importantíssima, que é, ao mesmo tempo, por um lado, a enorme contribuição que os profissionais psicólogos têm na melhora da depressão, em todas elas, sejam as menores depressões, sejam as maiores depressões, sempre ajuda, mas também entender que se o apoio e o suporte psicoterapêutico sempre ajudam a pessoa que tem depressão, a gente também tem que entender que existem depressões mais graves que vão necessitar sim de medicamentos, que talvez não melhorem de maneira nenhuma enquanto alguém não introduzir um medicamento antidepressivo, e que às vezes até precisam de outras abordagens que aí os psiquiatras acabam tendo, né, além dos medicamentos. Então, entender depressão é uma doença grave. Frequentemente as mais graves precisam de tratamento medicamentoso. Medicamento antidepressivo não vicia, como às vezes as pessoas entendem. O que viciam são aqueles calmantes, tarja preta, benzodiazepínicos, que não são a parte principal do tratamento da depressão, que na maioria das vezes na depressão a gente nem precisa usar, quando precisa é um período curtinho, e que na verdade o medicamento antidepressivo não vicia. Existem dezenas de antidepressivos diferentes, mesmo para um idoso frágil que tem problema de coração, que tem uma arritmia, dá para achar sim algum antidepressivo seguro que vai ajudar a melhorar. E outro alerta, no entanto, que o antidepressivo, nenhum deles melhora de uma hora para outra. Então a gente também tem que entender que na melhor das hipóteses são 2, 3 semanas para melhorar, e que às vezes, especialmente no idoso depressivo, a gente precisa introduzir às vezes um medicamento que é de primeira linha, mas que para aquela pessoa acaba não funcionando e que às vezes precisa trocar o medicamento, né? Então entenda isso, que o seu médico ele não necessariamente está errando porque teve que trocar o medicamento. Outra questão, melhorou com o remédio? Continue tomando enquanto o seu médico pede, porque parou de tomar antes o remédio, ela vai voltar a piorar, né? Então faça o tratamento completinho, porque depressão tem cura na maioria dos casos, e mesmo nos casos em que não tem cura, ela tem controle bom. Gente, obrigado, espero ter esclarecido dúvidas, compartilhe, clica ali no curtir, e se você tiver alguma dúvida, escreve para a gente no YouTube, no Facebook, no nosso site, e vamos divulgar que depressão é doença, que tem tratamento e que dá para melhorar. Muito obrigado.